A Liga Neo-Egoísta em Blue Lock já passou basicamente por todo o seu desenvolvimento e a partir do momento, pelo menos que esse vídeo está sendo gravado agora, estamos na conclusão dessa saga que, pelo menos na minha opinião, é a saga que estava acontecendo desde que a maioria do público de Blue Lock passou a conhecer a obra, né? Tem muita gente que consome o mangá que nunca sequer esteve em outro arco acompanhando semanalmente. Então, sem sombra de dúvidas, deve existir uma espécie de clubismo pelo pessoal, pelo quanto esse arco, pelo quanto essa saga significa pra eles. Acompanhar semanalmente, praticamente do início, ou pelo menos na metade, que é o período ali onde Blue Lock foi ficando mais conhecido, né? Tava na partida do Sunshine, quando a primeira temporada veio, naquela época da Copa do Mundo de 2022. Só que, cara, mesmo com esse clubismo, mesmo com qualquer coisa que você tenha relacionada de sentimento a esse arco aqui em específico, a essa saga, existe uma coisa que não pode ser desmentida, não pode ser dita como algo infactível. É fato que a Liga Neo-Egoísta poderia ter sido melhor e muito melhor, pra falar a verdade. Hoje estamos aqui para discutir todos os pontos que eu, pelo menos, acharia muito interessantes sendo desenvolvidos dentro dessa saga. Ok, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Que bom, frequência linda, cara. Frequência linda, cara. Não se esqueça de, caso você queira concorrer aí a um entre 3 consoles ou 2.000 no Pix, clicar no primeiro link da descrição para participar da rifa. Com apenas R$5 você pode estar participando. Vamos embora discutir sobre esse tema aqui. Ei, esse tema aqui eu guardo há um tempo, tá bom, gente? Eu dei uma segurada pra estar no final da Liga Neo-Egoísta, porque eu imaginei, pô, o anime vai estar hypando, Blue Lock e tal, vai estar mais gente chegando no mangá, talvez seja um tema mais legal de se discutir, até porque o mangá provavelmente já estaria, né, na etapa final. O primeiro tópico de vários que eu separei pra esse vídeo, então eu vou até tentar ser um pouco mais direto, senão eu vou enrolar pra caralho, mas o primeiro tópico que eu separei aqui é sobre essa questão dos, entre aspas, poderes, né? As habilidades nomeadas, né? Que Blue Lock gosta de tratar como Metavision, Olho do Predador. Esses foram adicionais que, na minha opinião, deixaram a obra muito mais interessante no quesito shonen, né? Um shonen sem poder, cara, não é shonen, não leva mal, tá ligado? Um shonen sem poder é quase slice of life, tá ligado? É quase um mangá de esportes ali puro. Não é isso que Blue Lock tenta vender pra nós, até porque se tentasse não teria as auras, né, no começo da obra. Então eu acho que assim, durante o começo já é interessante, já te passa um hype ali quando você tá consumindo Blue Lock, por causa da arte evoluindo de acordo com os capítulos do mangá que vai saindo e tal. Só que você percebe uma evolução no quesito de camadas para com esse acrescento que a arte traz para a obra a partir dessa saga. Você pode dizer que não é uma coisa que tu curte muito, você pode dizer que é uma coisa que você ama muito, mas a verdade é que os autores ficaram limitados nesse fator. A Liga Neo-Egoísta poderia ter explorado tantas outras coisas sem necessariamente, vamos dizer assim, já serem habilidades finalizadoras, tá ligado? Habilidades finalizadoras, eu digo tipo a situação de, uma habilidade que os caras melhores do mundo têm, tá ligado? Aí os meninos aqui, os moleques ainda mal saindo do nível interclasse, já conseguiram elas. Eu queria que tivesse sido dado esse espaço para uma criação de outras perspectivas de jogo, ou outras habilidades que poderiam se aproveitar dessas perspectivas de jogo. E infelizmente, cara, não tivemos. Infelizmente não tivemos. É uma coisa que eu gostaria de ter sido mais explorada dentro da obra. Tivemos ali a Metavision, o Olho do Predador, ficou por isso. O Charles, aparentemente, agora nessa partida contra o PXG, também tem um olho diferente ali, mas não tem nada explicando isso. É só, parece que realmente um detalhezinho colocado ali pra causar um efeito visual diferente. Então eu fico meio, né, tá, ok, né, não tenho o que fazer sobre isso. O segundo ponto que eu separei é sobre a mudança na seleção de times. Eu até guardei aqui a página do mangá, que é o capítulo 154, pra nós discutirmos isso um pouco mais, porque temos 9 jogadores dos que sobraram ali
ali no Blue Lock, né, escolhendo cada uma das equipes que iriam participar dessa Liga Egoísta. Tem a equipe da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Espanha e da Itália. Só que eu não sei vocês, mas pra mim, essa distribuição de jogadores ficou muito ruim, até partindo do ponto de que aparentemente os autores já não queriam trabalhar alguns dos jogadores, porque tu chega ali na partida do Mannschine, que poderia ter acrescentos como o Anima Junichi, como o Hiragi entrando ali, o Hishioka Hajime, que muita gente queria ver, como o Kazuma, mas não, eles não entram. Depois, eu acho, da partida do Bassi, nós ainda vimos ali que o Kazuma entrou e conseguiu seu valor jogando pelo Mannschine, mas eu não sei se todo mundo tem esse sentimento, só que pra mim, pelo menos, deveria ter sido melhor organizado isso aqui, tá bom? Chegamos aí na última partida da Alemanha dentro da Liga Egoísta e o Kiora Jin ainda tá fazendo a sua primeira participação, o Igarashi tá fazendo a sua primeira participação, o Nero Teppei nós estamos aí imaginando se ele vai conseguir ter a sua primeira participação, e nesse caso aqui, eu vou ser bem sincero, pode variar as opiniões, mas eu acho que fica sempre dentro de dois núcleos para definir isso aqui. O núcleo 1 é esse do que eu disse. Os meninos poderiam ser melhor posicionados nas equipes, realocados de forma correta para criar ambientes mais dificultosos, entendeu? Uns times mais fortes. Ou pelo menos os meninos poderiam ter sido mais desenvolvidos dentro desses ambientes que eles escolheram. Aparecer um pouco mais cedo. Eu não tô dizendo com isso que todo jogador precisaria participar já pelo menos ali da segunda partida. Eu não tô dizendo isso, mas pelo menos dar 2 partidas de desenvolvimento pro jogador. Tipo, pedir demais, é uma coisa que não dava pra se fazer. Na minha opinião, não. E isso acaba sendo um dos erros. Se vocês quiserem depois, eu trago até um vídeo assim, meio que colocando pra mim, pelo menos, quais seriam os times ideais, que jogadores iriam pra cada time pra fazer um equilíbrio nessa Liga Egoísta e não ficar uma coisa, vamos dizer assim, tão desequilibrada, porque tu pega a Alemanha ali com o Isagi e com o Kaiser, a França com o Shido e com o Rin, e compara com qualquer uma dessas outras equipes, e a realidade tu chega não se comparam, tá ligado? Não se comparam, não tem outros times com 2 cabeças de chave, tá ligado? O Shido poderia ir pra outro time, sem sombra de... Na minha opinião, o Shido poderia muito bem ser o dono de um time tranquilamente, tá ligado? Tranquilamente, sem o menor dos problemas. Mas, gente, de toda forma, é essa opinião que eu tenho relacionada a esse ponto. Bem, outro ponto que eu tenho aqui separado é a temporização das partidas. Isso é algo que nós já vamos comentando aí há muito tempo, né? Em várias análises de capítulo eu vejo gente comentando sobre essa questão. E, cara, foi posicionado pra nós que na Liga Egoísta as partidas só encerram após 3 gols. Mas ao mesmo tempo que isso é ruim no quesito de uma partida não poder acabar 0-0, uma partida não poder acabar 1-0, por exemplo, uns resultados mais baixos, isso é ruim no sentido também de uma partida não poder ter uma goleada, né? Não poder ter mais jogadores participando de finalizações, marcando gols, conseguindo valores. É um tempo meio que limitado. A minha aposta até é que uma partida aqui na Liga Egoísta seja durando por volta de mais ou menos uns 40 a 50 minutos, ou seja, mal chega na metade do tempo de uma partida de futebol normal, né, que é 90 minutos. Então, eu sempre senti que isso aqui foi um fator muito limitante. Eu entendi o porquê desse fator ser adicionado nessa saga, até porque eu acho que o Kaneshiro e o Yosuke ficaram um pouco com medo das partidas, cada uma delas se tornarem meio que uma repetência do que foi o arco do Sub-20 contra a Blue Lock 11, né? Ficaria longo demais, eu acho que não seria também o ideal, mas ainda assim, eu acho que poderia ter sido trabalhado de uma forma sem esse limitador e ainda assim acabar no prazo de tempo que nesse limitador, tá ligado? Cada partida ali inicial teve 30 capítulos, teve 10 a do Baixa, 30, 35 ali a do Ubers, 30, 35 ali a do Mannschine e agora a do PXG, que é a última, né, tá se alongando pra mais de 40 capítulos, mas ainda assim, será que não daria pra fazer essa mesma coisa, só que sem esse fator? E as partidas acabam quando um time fazer 3 gols, entende? Se tivesse um prazo de tempo, ou se tivesse uma espécie de, beleza, acabou o tempo, tá empatado, gol de ouro, já que um time tinha que vencer de certeza, eu
eu acho que isso poderia criar esse ambiente, esse cenário, onde todo mundo tivesse mais dúvidas. Nossa, quem será que vai marcar o gol? Será que esse será o último gol da partida? Ou um dos últimos? Criaria mais, vamos dizer assim, possibilidades, oportunidades de outros jogadores ganharem destaque e você até parar pra pensar, talvez ele faça esse gol, cara. Talvez ele possa realmente fazer esse gol, pensando nos capítulos que saíssem na próxima semana, quando o jogador fosse ganhando espaço. Mas pra mim, pelo menos nessa situação dos gols serem limitados, cara, você pensa na próxima semana, aí faltando só um gol pra partida do PSG e do Barça acabar, tudo chega à conclusão, ou o Isaac, ou o Kaiser, ou o Rim vai marcar, e fica por isso. Talvez tenha alguma galera ali com as ideias mais, o Kurigami, tá ligado? O Yukimiya, o Kyoradin, mas é aquelas situações, tipo assim, que você pensa só porque tu tá cansado de ver a mesmice, literalmente. Não é porque você acredita 100% que é isso que vai acontecer, tá ligado? Você só segue um caminho ali que seja mais plausível pra não ficar no repeteco. Infelizmente, é esse o sentimento que a temporização das partidas me causou durante essa saga. Não foi muito gostoso, mas ao mesmo tempo é legal saber que a partida tá acabando, né? Quando é que a partida tá acabando? Pelo menos nesse sentido aí, é um pouco interessante. Bem, o outro ponto aqui que eu separei foi a pluralização de jogadas. Taigo, o que tu quer dizer com pluralização de jogadas? Olha, eu sei que nós tivemos gols incríveis na Liga Negoísta, tivemos jogadas incríveis na Liga Negoísta, mas eu acho que foram poucas. Tirando como média ali o que acontece numa partida do futebol real, cara, ainda mais nessa situação onde os meninos estão buscando valor pra si mesmos, faltou mais gente participando ativamente na finalização de jogadas, na minha opinião. Teve jogador que você chega agora na quarta partida, o jogador tá literalmente na quarta partida dele, e se você for contar as finalizações que ele fez, não existe, tá ligado? As finalizações dentro dos jogos aí foram basicamente todas pros atacantes ou pros meias. Ai, não, mas tá igual, acontece isso no futebol também, zagueiro não é de finalizar tanto. Cara, não teve um cruzamento de escanteio pra um Reich, sei lá, da vida, tá ali dentro da grande área e cabecear, tentando fazer um gol. Não teve uma situação dessa pros outros times. Eu queria mais, eu não sei vocês, mas poderia ter explorado sim, e não precisaria em si estragar, vamos dizer assim, o espaço da obra. Pelo menos nessa situação eu não acredito que precisaria disso. Tem muito capítulo que você lê durante a Liga Negoísta que se você tá consumindo de uma vez só, você nem percebe, nem liga, porque o estilo de Blue Lock é rapidão, é bom pra ler pra caramba. Agora, semanalmente, tu percebe que, pô, o capítulo tá lento. Poderia cortar algumas coisas aqui pra acrescentar uma coisa mais veloz, uma coisa mais interessante, que desse mais espaço pra alguém que não teve tanto espaço até agora. E eu acho que isso poderia ter sido acrescentado assim, essa pluralização de jogadas, mais possibilidades. É como eu vejo. Não chegamos ainda nem na metade dos tópicos que eu separei aqui pro vídeo. Eu já tô com medo qual é o tamanho que esse vídeo vai ter, cara, na moral. Bem, o próximo tópico é bem relacionado a esse último. E o próximo tópico eu intitulei aqui de foco em mais de uma posição. Eu acho que sim, cara, precisariam ter dado mais espaço para os volantes fazendo seus papéis, para os laterais fazendo seus papéis, para os zagueiros fazendo seus papéis. E eu não vou nem criticar a crítica mais óbvia do mundo, que é os atacantes fazendo o papel dos zagueiros, só que é uma realidade que isso deveria ter sido transformado de uma forma diferente aqui em Blue Lock. Ainda daria para dar destaque pro Isaac e o Kaiser ajudando na defesa, sem precisar, tá ligado, de que eles resolvessem tudo. E falando até mais específico sobre os laterais, os volantes, tem jogadas, cara, que honestamente eu vejo ali o esquema tático, eu vejo o ataque sendo armado e parece que os caras tudinho do time são atacantes mesmo. Ai, não, é que eles antes eram atacantes, queriam ser atacantes e por isso eles estão acostumados a ir pra frente e nem percebem. Não tem nem isso sendo dado de desculpa na obra. É só os meninos tudinho lá na frente e é isso aí, tamo junto, toma contra-ataque. Simplesmente no instalar deles está toda a zaga reposicionada, como se ninguém tivesse lá na frente a um segundo atrás, a uma página atrás. Eu desgosto que a obra não pelo menos deu ali um volume nessa saga de desenvolvimento para essa adaptação dos personagens em outras posições. Eu sei que tem a questão de Yukimiya, que ainda não desistiu de ser atacante, mas e do lado de quem aceitou
uma nova posição pra conseguir adquirir seu valor, pra se tornar um jogador de futebol profissional. Eu queria ter visto mais desse Reich no começo da partida do Ubers. Pô, o Noah idolatra o cara, diz que o Reich era o coração do Bastard pra esse jogo. Quando tu vê o desenvolvimento ali dele na partida, ele faz uma pressãozinha no Snuff e pronto, ganhou, acho que foi 18 milhões, 22 milhões de ienes, só com isso, meu ligeiro. Faltou espaço pra outras posições, eu queria ter visto mais disso. Novos jogadores, esse é um tópico, cara, que assim, eu não odiei a adição do Charles, eu não odiei a adição do Lorenzo, eu não odiei, de fato eu não odiei, só que eu odiei a falta de mais jogadores sendo adicionados. Pô, estamos trazendo aí o Sub-20 dos melhores clubes do planeta Terra, tá ligado? Das 5 melhores ligas do planeta Terra, você traz eles e não tem ali um jogador pelo menos que preste em cada time, tá ligeiro? Tu chega ali no Baixa, cara, se não fosse o Bashira e o Otoya pra salvar, já era. Tu chega ali na Itália, tem o Lorenzo, show de bola, perfeito. Tu chega ali na Inglaterra, quem? Da Inglaterra tem pra ser... Não tem. Vai falar do Ag, o Ag, pô, o Ag não teve um menor de aura, tá ligado? Tu olha pro Ag, tu não sente nada com relação a ele. Tem gente que nem lembra o nome do personagem que ajudou o Nag ali na sua evolução corporal. Na Alemanha tinha o Michael Kaiser, tinha o Ness. Na França também não teve absolutamente ninguém. E eu não sei vocês, mas eu sinto que isso tem um pouco de culpa relacionada a essa questão de que os times estão desequilibrados nas suas escolhas. Se o PSG não tivesse dois cabeças de chave, o Itoshirin e o Shidou, dava pra enfiar um outro jogador incrível, muito habilidoso ali na frente. Se bem que já tem o Charles, né? Dá pra até passar um pano. Mas, por exemplo, o Baixa não dava pra enfiar um jogador top que fizesse parte ali do próprio Baixa e viesse da base do clube e não fosse do Blue Lock. Dava, cara. Dava. Eu sinto que poderia ter sido melhor explorado isso. Nós teríamos muito mais jogadores interessantes pra se estar discutindo depois dessa saga, mas infelizmente agora, pelo menos na minha visão, temos 4, né? Até agora temos o Charles, temos o Kaiser, o Ness e o Lorenzo. Fica por isso, infelizmente, pelo menos até agora. Poderia ter adicionado um goleirinho, né? Não ia fazer falta um goleirão incrível pra ser superado. Mas tá tudo bem, são águas passadas, né? Não tem o que fazer com relação a isso. O próximo tópico é relacionado à conexão dos meninos para com o mundo externo de Blue Lock. Está acontecendo um reality show, basicamente, com a Liga Negra Egoísta, o Blue Lock TV, que é chamado, né? Esse site de streaming que tá trazendo pro mundo todo o conteúdo do que acontece nas partidas da Liga Negra Egoísta. E foi dito que simplesmente já tem milhões de pessoas assistindo. Milhões de pessoas assistindo. Os meninos tudo tem celular, tudo tem contato com a internet ali agora nessa fase do Blue Lock. Então por que nós não vemos essa conexão deles para com o resto do mundo? Vamos trazer o exemplo. Não, mas já teve o Nag e o Reu lendo as mensagens no Twitter que tem postadas e não sei o que. Cara, isso é muito pouco, cara. Isso é muito pouco. Tipo, poderia não ser coisa demais, mas eu acho que com a fama que esse Blue Lock TV tá, já seria normal ter sido trabalhada essa questão das redes sociais dos garotos. Já seria normal ter trazido mais dessas marcas querendo patrocinar os garotos em troca de fazer ali alguns merchandise, alguns anúncios para essas marcas. Eu sei que já teve a questão com o Yukimiya, mas você entende que do que foi mostrado até agora, parece que não tem nem tanta gente assim assistindo. Eu acho que precisaria ter mais foco nisso. Não precisaria exatamente ser demais. Eu não tô querendo um exagero nisso, mas eu acho que isso se conecta muito bem com um dos tópicos que eu separei aqui, que é a falta de tempo entre cada uma das partidas. Se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, dava pra se trabalhar isso. E eu não falo que deveria ter um pouquinho mais de tempo só pra trabalhar isso. Dava pra trabalhar a visão dos meninos para com a próxima equipe, o trabalho que eles estão fazendo ali, o treino, a preparação. Tudo isso é meio que quase que rushado durante esses arcozinhos que são sempre tipo 3, 4 capítulos entre cada partida. Eu sinto que não precisava ter apressado tanto assim. Teria conteúdo ali que dava pra ser cortado nas partidas, que poderia ser investido aqui, nesses momentos de construção. Até porque a saga, em teoria, era justamente pra essa adaptação dos garotos no nível mundial. Só que nós vemos
toda partida acontecendo e parece que eles só se adaptam enquanto estão jogando com os caras. Esse negócio de treinar anteriormente aí, nós dá umas corridas na esteira, faz uma academia básicazinha, come direito e pronto. Aí dormir. A partida mesmo é que nós preparamos as nossas coisas. O Isaac desenvolveu uma porrada de coisa ali nos extras e não tivemos trabalho de nada disso, não tivemos desenvolvimento de nada disso. Só vamos vendo acontecer nas partidas. Eu queria ter visto mais disso, cara. Honestamente, eu queria ter visto mais disso e não tivemos. Bem, outro tópico que também seria muito interessante de se adicionar nesse entre partidas seria a percepção dos clubes para com os meninos. Os meninos estão recebendo contratos, mas e aí? Qual é a perspectiva desses clubes trazendo os meninos para lá? O que eles estão fazendo para chegar a essa conclusão? Esse jogador aqui vai ser mais interessante pro nosso clube, esse outro jogador aqui vai ser mais interessante para um outro. O que, tá bom, é o fator decisivo? Nós não temos nada dessa perspectiva dos clubes sendo trazida na liga, que literalmente tem eles como a base de tudo, né? Se os meninos não ganharem valor, eles não poderão se tornar jogadores profissionais, muito menos ir pra Copa do Mundo. Então por quê? Por que não trazer a percepção dos clubes? Eu fico meio ressentido que não foi trazida. É a minha opinião, tá bom? Vamos pra o último tópico, tá bom? O último tópico, que é a falta de desenvolvimento nas outras partidas. Eu sei que a saga dessa Liga Negra Egoísta é muito longa, cara. Já é muito longa. Tem muita gente já querendo pular pra próxima saga. Se fosse possível, simplesmente piscar e abrir os olhos já estando na próxima saga. Muita gente iria preferir, até porque tá bem na cara o resultado aqui, né? Dessa última partida, querendo ou não. O meu maior interesse, pelo menos, tá na outra partida, a do Baixa e do Manshine, e também nos valores, e também como a percepção dos clubes vai chegar nessa finalização da Liga Negra Egoísta. Pode ser que eles apareçam mais, né? Tipo, os técnicos falando alguma coisa, ou pelo menos os olheiros desses clubes falando alguma coisa. Eu acho que o contrato ainda não vai ser totalmente firmado, porque tem a Copa do Mundo Sub-20 e eles podem aumentar mais de preço lá, né? Mas ainda assim, vocês também não sentiram que se existisse uma espécie de spin-off, tem a spin-off do Nag, né? Mas a spin-off do Nag ainda tá num momento muito atrás da obra. Se existisse uma spin-off acontecendo durante o período que tá saindo a partida, por exemplo, agora, do PXG e do Bastard, e na outra spin-off, com outro autor que seja desenhando e o Kaneshiro só escrevendo, tivesse lá a situação do que tá acontecendo na partida do Baixa e a situação também do que tá acontecendo pro lado do Manshine, você não sente que seria muito mais hype, tá ligado? Você vai acompanhando as duas partidas juntas e chega à conclusão das duas, ou talvez ali, pra você descobrir o final de uma, vai ter um detalhe que vai estar na outra obra, e na outra obra vai estar um detalhe que vai estar na outra. Tu entende o que eu tô tentando dizer? Porque é fato que seria muito monetizável, pelo menos dentro dessa saga aqui, ter se desenvolvido dessa forma. Adicionar spin-offs de partida de fulano de tal, de partida de ciclano de tal, e adicionando e desenvolvendo todas em conjunto. Não houve isso, cara. Não houve isso. Eu sinto que foi uma grande perca pra nós acompanhando essa saga, até porque nós ficamos limitados ao desenvolvimento dos personagens nas partidas contra o Bastard. E é isso, fica por isso. Tipo, tem outras 3 partidas do Baixa, do desenvolvimento do Bashira para com a Liga Negra Egoísta, mas você não sabe o que acontece nelas. Você só sabe que teve ali o gol que ele marcou, sabe o valor final da partida e fica por isso, tá ligeiro? Fica por isso. No máximo nós temos ali um desenvolvimentozinho do final de cada uma das partidas pra dar hype pra próxima partida, que já vai ser o Bastard enfrentando esse time. Isso pra mim, sinceramente, é baixo astral, tá ligado? Eu queria entender o porquê o Barô não jogou uma das partidas, eu queria entender o porquê alguns dos meninos não jogaram algumas das partidas, mas depois entraram. Tudo isso poderia ser trabalhado numa spin-off se não desse tempo aqui no mangá semanal, né? No ritmo que nós temos. E não necessariamente precisaríamos do mesmo autor fazendo tudo, até porque a spin-off do Nag já comprova pra nós que, tipo, não é necessário, tá ligado? Acontece o mangá do Nag lá, tá lá acontecendo. Eu vou trazer até pro canal depois. Futuramente eu pretendo tá cobrindo um mangá do Nag aí assim que sair os capítulos. Mas tá lá acontecendo as coisas e não atrapalha em nada do mangá oficial aqui, o principal.
o número 1 de todos. Por que não trazer outras spin-offzinhas, pô, o desenvolvimento aqui, que seja de 3 capítulos pro Sai, o que o Sai tá fazendo, o que outros jogadores estão fazendo nesse momento aqui, outros jogadores importantes, não teria o menor problema. E isso venderia que nem água, porque nós, Suns e Blue Lock, temos sede de conteúdo. A verdade é essa, você pode querer negar ou não, mas qualquer adicional que é trazido, já tá todo mundo comentando sobre na fandom, porque nós gostamos da obra, tá ligado? Nós gostamos da obra. Eu gostaria que isso tivesse sido mais desenvolvido, mas de toda forma, esses são os pontos que eu separei pra hoje. Me diz aí, você melhoraria o que na Liga Negro Racing Blue Lock pra se tornar a saga ideal, a saga perfeita, a saga com menos problemas possíveis? Eu acho que esses tópicos que eu trouxe aqui no vídeo já seriam um bom encaminhamento. De toda forma, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou e... Cut!